Vamos dar continuidade aí a mais uma jornada de reflexões. E agora vamos falar sobre delação premiada com o professor e advogado Heráclito Antônio Mocim. Pode vir para cá aí, professor? Para acompanhar na mesa, Erivelto Carlos Ferreira, do sindicato, e representante da OAB de Araraquara, da 5ª subseção. Para compor a mesa também, doutora Carolina Haran. E também, doutor Daniel Seixas Ronde. E de volta, doutor Evaldo Borges Rodrigues da Costa, procurador da Justiça do Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Cumprimento as ilustres pessoas que compõem essa mesa, que já foram anteriormente nominados. Agradeço, inclusive, o convite para não fazer uma palestra, mesmo porque, cerca de um ano e pouco, eu parei com o meu calvário em fazer palestra em nível nacional. Então, eu dei uma pausa, estou dando um certo descanso. Mas, como elemento que tramita pelo direito, não só na área da advocacia, mas também na área do magistério, nós sempre temos o compromisso, não tanto formal, mas de base, de divulgar o direito, de discutir, de ensinar. E, no meu caso em particular, eu sou incansável no sentido de procurar ensinar, doar, contribuir, melhorar. E, com tudo isso, há 34 anos, meu ilustre procurador, eu ministro aulas em nível de graduação e também já o fiz em termos de pós-graduação. Hoje estou centrado unicamente no setor da graduação. Os institutos nossos, nacionais, eles têm que se aperfeiçoar. Nós temos, basicamente, de garantir preceitos fundamentais inscritos no artigo 5º da Constituição Federal. Eu disse no fluir dessa semana, inclusive, 64, eu era acadêmico de direito, onde falou-se em revolução, onde fez revolução. E hoje eu estou numa nova era, com a delação premiada. E eu vejo com uma certa preocupação o trabalho levado a efeito junto à Lava Jato. Eu vejo falar hoje em condução coercitiva. Isso me preocupa. Tudo isso nasceu onde? Na Lava Jato. Eu tenho condução coercitiva, do ponto de vista normativo, tenho. Aquela em que a vítima deixando de comparecer, o juiz pode determinar sua condução coercitiva. Isso está previsto o quê? Dentro do Código de Processo Penal. E as outras garantias de qualquer pessoa em lá ser conduzida, principalmente investigada. Aonde que está o suporte legal, o fundamento jurídico, que autoriza o magistrado a determinar esse tipo de condução coercitiva
mesmo porque isso acaba ferindo preceito fundamental do indivíduo, que é o direito ao silêncio. Quebrou-se esse direito ao silêncio. Há pouco eu vi, na decretação de uma prisão preventiva, o magistrado afirmar com todas as letras que a pessoa que ele determinou a prisão permaneceu em silêncio. Ela não quis colaborar. Não quis colaborar. Permaneceu em silêncio. Ora, o direito ao silêncio é dogma fundamental. É direito de base do indivíduo, do cidadão. Porque mesmo sendo réu, mesmo sendo acusado, ele não perde a qualidade, o esteio de ser cidadão. Por tudo isso, é que eu fico preocupado. Fico preocupado porque a nossa Constituição Federal, ela é muito boa. Ela foi fundamentada em princípios não só humanitários, mas princípio que consagra e procura proteger a dignidade da pessoa humana. Sem dignidade, não se justifica a existência de qualquer tipo de indivíduo. E o que eu vejo acontecer? Exatamente a quebra dessa harmonia que a própria Constituição Federal acabou estabelecendo e está sendo ordinariamente vulgarizada. Peço escusa, porque eu vim aqui falar de delação premiada. E talvez o calor da situação que campeia o país hoje, a desarticulação, porque passa o próprio Poder Judiciário, acaba fazendo com que passe a fazer as declinações que inicialmente aqui estão sendo postas. Mas, tema central, delação premiada. É evidente que a delação premiada não é um instituto hoje implantado no Brasil. Aqui não é uma novidade. Aliás, para que os senhores tenham uma noção mais sublinhada a respeito disso, nas ordenações filipinas, no tempo que reinava entre nós a chamada legislação reinal de Portugal, já havia delação premiada. Já havia o perdão judicial, que é um dos itens da delação, o chamado crime de lesa majestade. Desde 1960 e 70, eu já tenho a delação premiada em nível de Estados Unidos. Eu já tenho a delação premiada em nível de Itália, naquela chamada operações das mãos limpas. E o crime organizado, o terrorismo, o tráfico de entorpecentes, sempre teve por trás a chamada delação premiada. Portanto, é um instituto já antigo em nível nacional e internacional. E, na realidade, eu também tenho um rol de delações premiadas em normas específicas. A delação premiada no tempo mais moderno surgiu na Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos. Eu fiz um elenco, para os senhores terem uma ideia a respeito disso. É o caso aqui da quadrilha ou bando nos crimes hediondos.
Eu também tenho crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, crimes contra o sistema financeiro nacional, crime de extorsão mediante sequestro, crime de drogas, crime de lavagem e ocultação de bens, direitos ou valores. E eu tenho, mais modernamente, a Lei de Proteção à Vítima e Testemunhas e, finalmente, a organização criminosa, que é a Lei 12.850. A palavra delação, ela vem do latim do de delatio, que é denunciar, que é acusar. Premiada porque há em torno dela uma recompensa. Você delata, em contrapartida, você acaba recebendo um prêmio, uma recompensa. A organização criminosa tem a seguinte definição jurídica: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Portanto, havendo 4 ou mais pessoas, eu já tenho o suporte, eu já tenho o sustentáculo de que seja uma organização, em princípio, estruturalmente ordenada. Portanto, o próprio legislador prevê que ela tem que ser organizada, que ela tem que ser estruturada. Isso é importante frisar, porquanto, durante todo o tempo de vigência do artigo 288 do Código Penal, que fala da chamada quadrilha ou bando, eu não tinha realmente uma definição do que poderia ser uma associação criminosa. Ela só foi estabelecida tendo em vista a doutrina e a postura da própria jurisprudência. E uma outra característica, seguindo o texto legal que eu estou sublinhando, deve haver uma divisão de tarefas. Porque se eu tenho um grupo organizado, cada membro deve ter a sua função, deve ter a sua tarefa dentro do grupo, mesmo que seja de maneira informal. Qual que é a finalidade dessa organização? É obtenção de qualquer tipo de vantagem. Então, o legislador, doutor Daniel, estabelece que a finalidade é uma ou outra, mas ele o fez escorreitamente, de forma bastante genérica. Somente se aplica o preceito que eu estou aqui comentando, e que é a parte integrante da Operação Lava Jato e outras, quando as penas combinadas aos delitos sejam no patamar máximo superior a 4 anos. Ou então, que sejam de caráter transnacional. Portanto, há uma preocupação muito grande em haver uma cooperação em nível internacional no combate ao crime organizado. Eu tenho um livro sobre delação premiada, e a segunda edição saiu num dia desse. E ali eu procuro delinear bem como é que funciona esse aspecto transnacional. E, inclusive, para ser bastante breve em torno dele, o Brasil assinou a Convenção de Palermo, ou as chamadas Convenções das Nações Unidas contra o Crime Organizado, que foi recepcionado pelo Brasil pelo Decreto 5.015, de 12 de março de 2004. 125 países participam dessa convenção. Colaboração e delação premiada. O que nós percebemos nessa nomenclatura, nessa denominação, foi a esperteza do legislador, que
definiu o crime de organização criminosa. Ele fala em colaboração. Então, quem entrega, quem é dedo duro, que entrega o seu parceiro, ele é chamado de colaborador. Porque o legislador achou desmérito chamá-lo de delator, o que ele não deixa de ser. Portanto, do ponto de vista interpretativo, doutrinário, eu não tenho que distinguir colaboração e delação. Ambas se equivalem, se equipolem, são exatamente a mesma coisa. Agora, quais são os tipos de premiação? Perdão judicial. Como eu disse, o perdão judicial eu tenho desde as ordenações filipinas, que foram aquelas que antecederam o início da República aqui no Brasil. O perdão judicial é um dos maiores prêmios que há em torno da delação. Por quê? Como os senhores devem saber, o perdão judicial extingue a punibilidade, impede o direito de punir o ius puniendi estatal. E há essa previsão, inclusive, no próprio artigo 107 do Código Penal. Um outro prêmio é a redução da pena, evidentemente corporal ou privativa de direitos, que pode ser reduzida no patamar de até 2/3. Logo, poderá ter outra diminuição, ou seja, em 1/3. Pode também ser substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. E aqui eu chamo a atenção. Nós temos regras específicas previstas no artigo 43 do Código Penal para efeito da redução. Por exemplo, pena de até 4 anos de detenção ou reclusão, desde que não seja crime praticado com violência contra a pessoa. Só que, do ponto de vista da delação, eu não aplico esse preceito. A redução da pena não está pautada por qualquer tipo de pena a ser imposta. Ou seja, não obedece absolutamente quantum da reprimenda legal. Depois eu tenho não oferecimento da denúncia. Quer dizer, o indivíduo que colabora, desde que ele não seja líder da organização criminosa, o Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia. Portanto, pode ter praticado uma imensidade de crimes e ele absolutamente não é denunciado. Ó, é bom dizer, é bom afirmar que quando há qualquer tipo de delito envolvendo organização criminosa, há uma pluralidade de crimes, inclusive tidos em concurso material. Portanto, mesmo que o indivíduo tenha praticado pluralidade de crimes, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia. É uma outra situação que também leva à delação premiada, que o nosso Congresso Nacional pretende revogar, é quando ela é colocada, quando ela é posta, mesmo após havendo sentença condenatória. Pode ser feita delação premiada, portanto, em nível de execução de pena. E quais são os prêmios aí? São 2 prêmios.
a pena pode ser reduzida até pela metade. Pode ser conferido também a progressão de regime prisional, independentemente do critério objetivo de 1/6 de cumprimento de pena, 2/5 ou 3/5, tratando-se de crime hediondo ou crimes a ele equiparados. Eu tenho também que sublinhar quais são os resultados previstos na delação. Logicamente, obrigado. Logicamente que quem vai delatar tem que proporcionar determinados resultados para que haja a oferenda, para que haja a recompensa posta pelo legislador. Uma das partes fundamentais é a plausibilidade, a possibilidade, nem a plausibilidade, vou tirar, a efetividade, é o termo correto, na identificação dos demais coautores, aqueles que praticaram em conjunto transgressão típica, ou os colaboradores, aqueles que, embora não tenham praticado, executado o núcleo do tipo, eles colaboraram para que fosse aperfeiçoado o plano delituoso. Tem que haver também a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Vou andar um pouquinho mais rápido, que me sinalizou 10 minutos aqui, aperta. Prevenção das infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Recuperação total ou parcial de bens ou valores conseguidos com empreendimento criminoso. Localização de eventual vítima com a sua integridade preservada. Então eu tenho, portanto, esses requisitos que eu chamo de objetivos. Mas ao lado deles, eu tenho também os chamados requisitos subjetivos, que eu não vejo, pelo menos, aplicar em nível de lava-jato. Personalidade do colaborador. Se o indivíduo tiver uma personalidade, um caráter deturpado, eu não posso conceder delação para ele, mesmo preenchendo os requisitos objetivos. Também, eu devo levar em consideração as circunstâncias do fato delituoso, como ele foi praticado. Eu devo refletir, nesse caso das circunstâncias, o dano, o prejuízo causado à Petrobras, não só em termos financeiros, como também em termos empresariais, em nível internacional. E também a repercussão social decorrente da prática criminosa. No que diz respeito à delação premiada, ela é feita entre delegado de polícia e indivíduo que praticou o crime ou que colaborou para a prática do crime. Obrigatoriamente, esse indivíduo delator também tem que integrar o grupo criminoso. Há também a participação do Ministério Público, ou seja, a delação premiada pode ser também feita entre o Ministério Público e o indivíduo que é investigado, que está indiciado quanto à prática de determinado crime. A participação do advogado é obrigatória. O advogado tem que participar da formatação da delação. Exatamente a sua função é de orientar. A sua função é de dizer ao seu cliente quais são os seus direitos básicos, quais são os seus direitos fundamentais em relação à própria delação. Ele é, portanto, um orientador jurídico. O magistrado,
em hipótese alguma, pode participar de delação premiada. O juiz unicamente é órgão homologatório. O que ele faz? Feita a delação premiada, essa é distribuída em segredo de justiça e o juiz, observando a sua formalidade, poderá assiná-la, autorizá-la ou não. E a lei nossa vai mais além. O juiz pode adequá-la às normas de regência. Agora, o simples fato do magistrado assinar formalmente a delação, que passa a ter eficácia de ato jurídico, não significa que ele está julgando mérito. O julgamento do mérito, a concessão do benefício, a concessão do prêmio, somente vai se verificar lá na frente, quando encerrada a instrução, quando for proferida a decisão de mérito, ajustando a lide ao caso concreto. Para terminar, queria dizer que a delação premiada, ela pode ser objeto de retratação. Quem delatou pode retratar, pode voltar atrás. Só que, numa linguagem mais severa, o legislador diz que aquela delação, que aquela confissão, pode se voltar contra quem fez a delação e também contra as demais pessoas que estão no contexto da relação jurídico-processual. Isso pode ser perfeitamente feito. E também, dentro da minha liberdade, não só como doutrinador, não só como professor de direito, mas também como advogado, eu entendo que a delação, que a confissão, por si só, ela não pode ser o meio para condenação sem qualquer tipo de exceção, porque eu tenho que preservar normas de direito processual penal em torno da confissão. Eu sempre digo que nós vivemos na Idade Média o chamado sistema tarifário, onde a confissão acabava sendo a rainha das provas, a regina probatum. Hoje não, pelas nossas garantias fundamentais, pelo próprio devido processo legal, a confissão não conduz obrigatoriamente à condenação do indivíduo, posto que ela tem que estar em concordância, em harmonia com os demais elementos de prova, nos dizeres normativos encampados pelo artigo 197 do Código de Processo Penal. E, para terminar, eu não poderia, meu doutor ilustre procurador, deixar de lado a Lava Jato. Na primeira edição do meu livro, eu não falei da Lava Jato, porque não é uma obra jurídica, ela é contextual. Ela não tem enfoque particularizado. Mas por que eu fiz? Fiz porque eu entendo que na Operação Lava Jato, em muitos aspectos, estão tentando apodrecer o Instituto da Delação Premiada. Estão aplicando-o de forma desarrazoada, de forma incompatível com o próprio espírito do legislador inserida na lei que criou o crime organizado aqui no Brasil. Há um número abundante de delações premiadas. Isso é desarrazoável. Todo mundo tem que entender, principalmente a magistratura, que nós temos que preservar uma administração da justiça bem equânime, bem equilibrada, porque ela está diretamente conectada a interesse de ordem coletiva. A aplicação exata do direito
faz parte da nossa própria cultura, faz parte da nossa própria sociedade, do nosso próprio interesse, porque, indiretamente, mesmo que dessa forma, o crime acaba atingindo toda a sociedade, e já diziam os romanos, nec delicta maneante impunita. Esse é o sentimento da popularidade que é atingida por intermédio da prática delituosa, da prática delitiva. E, na realidade, eu também devo ter outra sensibilidade, que é exatamente a dúvida da sinceridade do delator, do dedo duro. E essa sensibilidade eu não estou vendo ser observada dentro da Lava Jato. E também há benesses desarrazoadas. Isso que me chamou a atenção. Eu coloquei aqui, a doleira foi condenada a 18 anos, estou encerrando, e passou a cumprir pena em regime domiciliar. Um outro, ex-diretor da Petrobras, condenado a 27 anos, ficou no regime fechado 1 ano e 5 meses e 9 dias, e está em prisão domiciliar. Isso significa, em termos gerais, impunidade. E eu não estou de acordo com esse tipo de impunidade. E, além do mais, não está previsto em lei a concessão de prisão domiciliar. Quem está condenado pode ter a pena reduzida pela metade e pode ingressar em regime de progressão quanto ao cumprimento de pena e jamais cumprir pena em regime domiciliar. Infelizmente, eu estou encerrando. Agradeço a atenção dos senhores. De uma forma geral, acho que eu transmiti algumas coisas básicas em relação à delação premiada. Espero que o Instituto seja, sim, prestigiado, mas que haja cumprimento de suas normas de regência, que não haja abuso, que não haja excesso em relação a direitos individuais, em relação à própria liberdade física das pessoas que são objeto dessa delação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ilustríssimo senhor doutor Paulo Fernando Ortega Bosque Filho, digníssimo presidente do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Gostaria também de cumprimentar o doutor Antônio Luiz França de Lima, eminente advogado e organizador deste evento, cumprimentá-los pela profundidade, pelo altruísmo, pela finalidade com que é realizado esse evento. E quero dizer que me sinto muito honrado, obrigado, muito honrado em retornar a Ribeirão Preto, cidade na qual vivi por 30 anos, tive toda a minha formação, desde o primário, no Grupo Guimarães Júnior, até a universidade da UNAERP, quando então era a primeira faculdade da cidade, né? Eu tenho todo um passado de grande estima por Ribeirão Preto, portanto, estou muito feliz de aqui me encontrar hoje. Ilustríssimo senhor doutor, professor, escritor, advogado, doutor Heráclito Antônio Mocim, digníssimo advogado, brilhante advogado, escritor, obras das quais tenho uma grande afinidade pela leitura e com quem tenho muito aprendido. Quero também cumprimentá-lo e por quem também cumprimento todos os integrantes desta mesa. Doutor Acácio Vaz de Lima, eminente professor também, escritor, articulista, advogado. Doutor Miguelson, que eu vejo aqui, os advogados mais antigos aqui da nossa praça, em nome de quem quero saudar também toda a Ordem dos Advogados do Brasil, mas quero procurar ser rápido e breve, em razão mesmo do tempo, né? O tema da delação premiada, contemplado hoje aqui, decorre
até da pauta, do painel de ontem, né, do direito penal econômico. Né? Ninguém, até hoje, fez ou se pretendeu fazer uma delação premiada num crime de furto, num crime de estelionato, apropriação indébita, latrocínio. Ele é próprio da criminalidade da alta sociedade, que envolve a política de escola do país, empresários. Portanto, eu gostaria só fazer um breve retrospecto. Alguém parece que disse ontem que os nomes decorrem das coisas. Primeiro existiram as coisas, depois os nomes. Né? Nós também nascemos, só aí que ganhamos um nome e um registro legal de nascimento, e na parte religiosa um batismo. Né? Então, tudo tem uma origem e uma evolução. O direito também. Alguns autores, como Miguel Barro Fernandes, de Madrid, fez a melhor definição sobre o direito penal econômico, quando ele diz que é um conjunto de normas jurídico-penais que protegem a ordem econômica. O sentido amplo, lato, dado a essa definição, a esse conceito, nos permite uma ilação maior da dimensão dessa criminalidade. E, como tudo vem dos fatos, vem também da sociologia, de que deriva também o direito. E, assim, surgiu por meio de um sociólogo chamado Edwin Sutherland, nos Estados Unidos, em 1939, a ideia da criminalidade da alta sociedade. E, basicamente, Sutherland dizia que era o crime praticado pelo grande e respeitado senhor na sociedade, um crime que decorria do exercício profissional de empresários e grandes políticos, e que, de repente, ele fez uma exposição na Academia Americana de Sociologia, como eu disse, em 1939, depois da grande quebra, de refletir por 9 anos sobre a grande quebra do mercado financeiro americano, de 1930. Ou seja, a partir dos fatos mesmo é que começam a surgir os nomes e os valores, né, progressivamente, em relação à apuração de determinados fatos como crimes. Né? Então, de repente, ele apresentou um trabalho chamado White Collar Crime, que era o chamado crime do colarinho branco. Essa expressão nós temos já conhecida de algum tempo. No entanto, na prática, não fluía. A legislação continuava abstrata. Né? Assim como hoje nós temos a legislação para acabar com os resíduos sólidos, que também precisa de questão financeira, o Estado tem que ser administrado de forma simétrica, né? Política, economia e direito, né? Sem nunca desprezar a filosofia, né? O conhecimento das coisas. Esse descompasso é que dá esse distúrbio, somando a isso tudo a corrupção, né? Evidentemente, desviando dos fins para os quais o Estado deveria destinar-se. E esse sociólogo, então, trouxe à baila essa valoração. E, a partir daí, começaram a surgir as leis eminentemente para combater o crime, o primeiro e o mais grave de todos esses crimes, que é o tráfico de drogas, né, o tráfico de entorpecentes, e vários outros. Existem autores que dizem que somente os crimes contra a ordem financeira, que são passíveis desse tratamento, inclusive para fins da decretação de prisão preventiva. Né? A questão da ordem econômica, por exemplo, surgiu pela Lei 8.084 de 1990. Bom, faz 22 anos que essa lei está em vigor, estou me recordando exatamente do número da lei, faz 22 anos que está em vigor a inserção da ordem pública como um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Né? Já é um indício, um início de valoração para esse fim específico. Porque, na verdade, quem infringisse o direito penal econômico poderia estar incluído na ordem pública. Não precisava de se ter
o quesito, ou o requisito da ordem econômica, né? Mas, para frisar essa valoração, na ordem dessa evolução, surgiu, então, esse meio. E surgiu também, no artigo 30 de uma lei de 1986, eu sou péssimo para decorar números, né? Se eu fosse melhor, eu teria feito engenharia. Mas essa lei de 86, ela incluiu a magnitude da lesão como um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Mas ela foi até específica para os crimes cometidos nesta lei, que são as leis contra o sistema financeiro. 7.492. Hã? 7.492, o senhor está dizendo a lei 7.492. Bom, então, obrigado. Então, eu queria dizer que, a partir dessa definição ampla, surgiram esses conceitos. Em relação à delação premiada, então, como nós estávamos falando, eu quero só fazer uma observação, dentro da legalidade, atento à atuação do advogado criminal, mas mais atento ainda quanto à finalidade do direito, né? A finalidade do direito. Ele é um mecanismo que foi extremamente válido e eficiente na Operação Mãos Limpas, da qual o Lava Jato é uma sequência exitosa, no sentido de que, se não fossem essas delações, evidentemente, nada do que está acontecendo, essa transformação social e política e jurídica do país hoje, para o bem, não estaria acontecendo. Por isso que eu digo que essa delação não é a delação do mal, é a delação do bem, sem querer ser maniqueísta. Por quê? A delação do mal, vamos dizer, foi a do Silvério dos Reis, né? Aquela foi a delação do mal. A delação do bem, que está aqui, que para esclarecer os crimes, encontra a ressonância de êxito na Operação Mãos Limpas, né? Gostaria de frisar que eu estive conversando com o juiz, com o magistrado, que é membro do Ministério Público, que debelou a quarta máfia italiana em Lecce, no sul da Itália, Cataldo Mota. O Cataldo Mota disse o seguinte: dentro da legalidade, se não agirmos de forma legal, mas parecida com a dos criminosos, nós não vamos ter êxito, não vamos conseguir. Então, existe o limite da legalidade, e existe também aqueles limites em face dos quais ou sem os quais seria impossível chegar às metas do esclarecimento dos crimes que integram a organização criminosa, cujos conceitos, noções, o professor Mocin expôs muito bem. Dada a complexidade, os crimes contra a ordem econômica são os mais complexos existentes. Por isso que são crimes que dependem de outras provas, são autônomos, mas são umbilicalmente ligados, conexos, em razão dos quais, se não se afinarem num contexto único de prova, restam infrutíferas as investigações. Então, eu quero ponderar, dentre essas circunstâncias da Operação Mãos Limpas, que a delação premiosa foi o mais importante instrumento utilizado para se chegar, então, a essas metas. Porque a delação, em relação ao constitucional direito ao silêncio, de que falou o professor Mocin, eu gostaria de fazer a ponderação que não se perde esse direito ao silêncio ao se fazer uma delação premiada. E não se perde porque não é obrigatória. Se não for espontânea, ela é nula. O direito não agasalharia nada que tivesse uma feição de coação moral. Só faz a delação quem quiser, precisa ser espontânea. Então, o direito ao silêncio está mantido. Se o advogado, se a defesa falar assim, não, o silêncio será melhor para o cliente, que permaneça em silêncio. A delação é uma possibilidade, constitui uma possibilidade apenas. Porque o que é propriamente delação? A delação é um sistema diferenciado do interrogatório. Do interrogatório conhecido, do processo puro e simples. Como dizia Florian, citado pelo saudoso e sempre eminente professor Magalhães Noronha, né, que era do meu tempo, né, constitui meio de prova e meio de defesa, o interrogatório. Se no interrogatório tiver
a confissão espontânea, né, da qual resultem efeitos concretos, é a delação premiada. E é um benefício a diminuição da pena. Não constitui reprimenda. Fala a verdade que você vai ser condenado. Não, fala a verdade que você vai ser condenado, mas terá uma pena reduzida, né? Essa é a valoração. Mas por que na Itália houve um retrocesso a que o Brasil também estará destinado, se não fizer reformas substanciais no poder legislativo, a começar da ética, da moralidade, da própria casa? Porque o sistema judiciário, em geral, lá funcionou bem durante a Operação Mãos Limpas. Só que permitiu, como aqui no Brasil também o Congresso quer ser permissivo, permitiu que aqueles que não fossem, que não sejam fichas limpas, chegassem novamente, se candidatassem novamente, voltassem com toda aquela estrutura criminosa de dilapidação do patrimônio público, em conluio com a iniciativa privada das empreiteiras, como tem ocorrido aqui no Brasil. Nós estamos vendo tudo isso que nós estamos vendo aqui. Exemplo no Brasil de hoje é que não falta sobre a prática do crime, do direito penal econômico, de que faz parte a delação premiada, né? Então, com o retorno do Berlusconi na Itália, representa o retorno da velha política. Porque todos nós sabemos que o Berlusconi foi o maior lavador de dinheiro, né? E voltou ao poder, espalhou novamente a corrupção pelo governo italiano, ou seja, houve um grande enfraquecimento, um grande retrocesso em relação à Operação Mãos Limpas. E aqui na Lava Jato do Brasil, nós estamos simplesmente vivenciando isso 30, 40 anos depois. Mas nós temos precedentes aqui para acreditarmos que ainda nada mudou. Porque primeiro nós tivemos o impeachment do Collor, né? Impeachment do Collor quase por nada, né? Em vista do impeachment atual. A diferença única é que um tinha apoio político e não tinha apoio político, e a ex-presidente Dilma tem, né, apoio político, então por isso a resistência que nós percebemos hoje. Mas estamos correndo o risco de assistir novamente daqui a 10 anos, se perseverar essa vontade de não apurar e de não mudar os poderes legislativo e executivo. Nós temos visto a declaração aí do presidente do Senado, né, o Renan Calheiros, falou assim: olha, os senhores se cuidem, porque senão nós temos que legislar aqui para proteger direitos individuais. E os direitos individuais são aqueles, no caso dele e dos demais, a que ele se refere, tanto é que quiseram aprovar a anistia, né? A anistia dos, recentemente agora aqui, do Caixa 2, exatamente. Anistia do Caixa 2. E que foi uma grande bobagem também, que não parece que é algo que poderia vir do Congresso. Por quê? Todos nós sabemos aqui que a lei penal não entra em vigor para prejudicar retroativamente, né? Então, se fizer aqui, se criminalizar expressamente o Caixa 2, como se não tivessem outros crimes, né, para punir essas práticas. Nós temos as dezenas aí de crimes, né, inclusive lavagem de dinheiro, né, já foi dito, né, para punir essas práticas que estão ainda na fase do curso da prescrição. Então, evidentemente, uma grande bobagem, uma decepção também para mim, vir justamente da Casa do Legislativo a ideia de que eles seriam punidos retroativamente, por causa da criminalização do Caixa 2. Né? Então, olha o nível do nosso Congresso atual. Né? Só se pensa em política, em individualidade ainda, cada um pensa em causa própria, né? E eu costumo dizer que o presidente do Senado não decepciona, porque toda vez ele puxa ao lado para a impunidade, para os acordos e conchavos, até mesmo o impeachment, aquele impeachment, a questão do fatiamento, né? Aquilo lá foi para se beneficiar, ou seja, o presidente tem que conversar comigo aqui, porque eu tenho apoio até do PT, tem que passar por aqui as decisões do país. Então, é só em causa própria, nós temos que partir para uma evolução, né? Uma evolução também estrutural dos poderes, senão nós não vamos consertar. Daqui a 10, 20 anos, nós teremos novos governos corruptos, aqueles que se assentam na certeza da impunidade, e por isso que não deixam de fazer acordos
dessa natureza. Bom, eu gostaria de ir encerrando, então, porque o prazo já se faz findo, né? E dizer mais uma vez, viu, que é uma honra e satisfação aqui, me encontrar com vocês aqui e agradecer a esse convite. Muito obrigado. E gostaria até de dizer, viu, como o professor Bezerra Leite disse ontem, né, que eu já me sinto convidado para outra, né? Mas com certeza, muito obrigado. Professor, com certeza. Obrigado. Fiquem à vontade. Primeiramente dizer, não sei se eu entendi errado, professor, e até pelas palavras do doutor procurador, mas eu, pelo que eu entendi, não é, na verdade, a negativa do direito ao silêncio, mas sim a valoração que é dado pelo magistrado no consagrado direito de permanecer em silêncio. Como o senhor usou o exemplo, o juiz fez uma menção para decretar a preventiva pelo fato do réu ter ficado em silêncio e, a partir disso, ele não colaborou. Então, como se algo fosse obrigatório. Tenho dito, acredito muito que aliás, o jornal, essa semana, publicou uma opinião sobre mim, dizendo, inclusive, sobre determinado cliente meu, que eu era adepto à delação premiada. O jornal fez uma opinião que o advogado de defesa era um reconhecido adepto à delação premiada. Eu tenho para mim que a delação premiada é, sim, um objeto de defesa. Em determinadas situações, é função do advogado criminalista, inclusive, discutir com o seu cliente, dentre as possibilidades e estratégias, a delação premiada. Mas longe de mim de aceitar o Instituto como perfeito, professor, e tenho críticas severas. Inclusive, numa reunião na semana passada, dentro do Ministério Público Federal de São Paulo, eu levantei da mesa, e quero até sugerir ao meu querido amigo Gir Gomes, dizer do Alexandre, que a FAAP precisa fazer um curso aqui para nós, advogados, sobre técnicas de negociação, gestão de crise, coisas que eu tive lá no MBA, quando eu era da área empresarial. Por quê? Porque nós estamos tendo que sentar na mesa para discutir com 5, 6 procuradores para condicionar uma situação que vai ser levada a juízo para futura homologação e futura verificação de efetividade. Ou seja, para a advocacia, está difícil você estabelecer técnicas de negociação em delação premiada que possam ser moedas, e aí efetivas de troca, para um futuro benefício para o réu. A situação, às vezes, se molda da seguinte forma: sabemos de tudo, precisamos de um dedo duro. O senhor quer ser o dedo duro? A oportunidade não está sendo posta para todos. E por que eu levantei da mesa, professor? Porque uma das condições que me impunham como negociação ainda, né, era abrir mão do direito de recorrer da decisão que viesse a ser proferida. Então, eu tive, por parte do Ministério Público Federal, uma proposta, para a gente chamar numa mesa de negociação, que o meu cliente, mesmo fazendo a delação premiada, abrisse mão de recorrer. Como se recurso estivesse estritamente vinculado a algo que fosse a delação em si. Então, penso, professor, que nós, operadores do direito, temos muito a contribuir ainda, inclusive o Ministério Público, seja ele na esfera estadual ou mesmo federal, a contribuir para o Instituto. Sob pena de também, igual à Operação Mãos Limpas, não vir o efeito chibata, ou o efeito retardado, né? Na verdade, que não é chibata, né? Rebate, né? O rebate. Por quê? Ricochete, né? É o efeito ricochete, chicote. Né? Por quê? Porque, num determinado momento, se faz tudo sem regras, sem garantias, esquecendo das garantias constitucionais, e lá na frente nós temos movimentos, muitas vezes, do Congresso, como segunda-feira que o senhor mesmo citou, que vem aí criar outros impeditivos para que se permaneça o que ninguém quer, que é o crime.
Mas eu gostaria, então, de fazer a minha pergunta ao professor Heráclito, estabelecendo aí o debate que eu acho que é mais oportuno nesse dia, é exatamente nessa condição de, primeiro, o réu ser obrigado, então, a não mais permanecer em silêncio, ele é obrigado a falar, mas tenho visto também réus colaboradores dizendo o seguinte, em audiência, quando ele é questionado pelos advogados ex-adverso, que ele já se tornou delator, ele não é mais simplesmente um réu, ele é um colaborador. E as respostas dos réus colaboradores, e eu tenho visto isso em audiência, é assim, reafirmo tudo o que eu disse no Ministério Público Federal, porque ele não pode ficar em silêncio. E aí o advogado de um corréu pergunta para ele fala assim, ó, reafirmo tudo o que eu disse lá no Ministério Público Federal. E existe uma anestesia naquela mesa de audiência para dizer como isso é válido. Ou seja, se o réu está colocando a condição de ser colaborador e de dizer a verdade, nós também podemos dizer que os corréus saibam se ele está dizendo a verdade ou parte da verdade. E aí estabelecer ali, então, uma real e uma verdadeira delação. Qual a opinião do senhor quanto a esses dois aspectos? Renúncia de recurso e a condição de silêncio do réu, ou de dizer a verdade parcial, entre aspas, em audiência. Na realidade, quando eu falei em silêncio, eu não falei no contexto da delação premiada. O que eu quis dizer, o doutor Ronde acabou aqui reafirmando, é que o juiz decretou a prisão preventiva porque o indivíduo permaneceu em silêncio e não colaborou. Agora, dentro dos contornos normativos que disciplinam o crime organizado, é vedado ao delator permanecer em silêncio. É o contrário à regra. Não é permitido que ele permaneça em silêncio. Agora, o fato dele confessar, o fato dele admitir a sua própria culpabilidade, e também nela, puxando os demais autores, coautores ou partícipes, não significa absolutamente que eu não posso produzir prova. A prova tem que ser produzida. A prova tem que ser deduzida em juízo para ter validade. Isso está no próprio artigo 155 do Código de Processo Penal. A prova tem que ser jurisdicionalizada. Eu disse aqui, inclusive, que o indivíduo que confessa, então, nos cânones do Código de Processo Penal, ele pode se retratar. Existe a retratabilidade em nível de confissão, mesmo em se cuidando da fase extrajudicial, ou seja, da persecutio criminis. Ele pode também fazê-lo folgadamente em juízo. Em decorrência disso, paralelamente a isso, é que o legislador também previu que o delator pode desdizer, o delator pode voltar atrás. Eu disse aqui, com palavras bem precisas, que essa não retomada à confissão, essa desistência da confissão, que ela está embutida dentro da delação, continua sendo elemento de prova válida em oposição ao delator e das demais pessoas, sendo certo que essa prova tem que ser reafirmada em instrução própria, bem como ela deve estar em harmonia, em compatibilidade com os demais elementos de prova, a teor daquilo que se encontra inserido no artigo 197 do Código de Processo Penal. Um outro aspecto é o do recurso. Nós sabemos que a existência do duplo grau de jurisdição, que no nosso caso é o voluntário e não aquele de ofício, tem a sua finalidade última. Em primeiro lugar, porque juízes mais experientes vão examinar uma decisão de juízes menos experientes. Em segundo lugar, porque o indivíduo, qualquer que seja ele, não se conforma com uma única decisão. Ele quer ver aquela decisão reexaminada. Em terceiro lugar, porque sendo a decisão objeto de reexame
por um colegiado, você tem uma certeza maior no que diz respeito à certeza daquilo que foi objeto de decisão de mérito. Não existe na legislação nenhuma autorização para que se imponha ao advogado, de forma indireta ou mais diretamente ao confitente, aquele que fez a delação, da proibição do direito de recurso. O direito de recurso é inerente no próprio sistema do devido processo legal. Por isso que eu salientei, doutor Ronde, anteriormente, o perigo de algumas instituições quererem minar o Instituto da Delação Premiada. É um grande instituto, É saudável para a sociedade, mas nós aqui no Brasil temos que aprender a respeitar as instituições, os institutos, as normas de regência. O brasileiro não tem esse hábito. Olha, eu vejo, no dia a dia, juiz desobedecer súmula vinculante. Ninguém obedece jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A que ponto que nós chegamos? Eu um dia desses falei aqui em nível de São Paulo que o nosso Tribunal de Justiça tem que também fazer súmula, para que suas câmaras criminais julguem com certa equidade. Julguem dentro de um plano uniforme, o que não acontece. A 4ª Câmara é benéfica, a 11ª é mão de ferro, é câmara de gás. Eu tenho que acabar com isso. A magistratura, ela tem que ser mais uniforme, mais uniformizada. E às vezes, com perdão do procurador, às vezes eu critico o Ministério Público porque ele não faz o papel de fiscal da lei, previsto no artigo 257, que é básica e fundamental da própria instituição do Ministério Público. Só queria ponderar que nós estamos vivendo um momento no Brasil muito sério. Nós que trabalhamos na área criminal, na área do direito, nós estamos vendo excessos. E os excessos sendo cometidos e aplaudidos de uma forma que vai ser maléfico no futuro. O que eu estou vendo hoje é uma medida de prisão para coagir uma delação premiada. E isso é muito sério. As pessoas que acham que existe um herói por trás disso, não estão vendo que isso, de cima, vai refletir embaixo. E que já nós, operadores do direito, sociedade, vamos ter pessoas presas, não na medida da lei, e sim no arrepio da lei. Então, nós não podemos admitir que prisão seja usada como uma medida de coação, uma medida de exceção. E sim, seguimos a lei no limite que ela determina. E eu estou vendo que isso, a cada dia, está acontecendo mais, está ficando mais perigoso e já está refletindo aqui com a gente em primeira instância. Então, os heróis, eles também podem virar algozes. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria agradecer, participar dessa mesa maravilhosa. Eu estou encantada. Eu posso dizer que a culpa de eu trabalhar na área de direito criminal é do Dr. Heráclito, que foi meu professor. Judiou muito de mim na faculdade, por sinal, mas que me fez estudar. E hoje eu me apaixonei pelo direito criminal. E hoje eu tento seguir os seus caminhos, doutor, muito humildemente. Tenho a honra de dividir a mesa com o meu grande colega Daniel Ronde, que é meu parceiraço na área criminal, na área do direito. Uma honra conhecer o doutor, foi uma honra ouvir o senhor, uma honra dividir a mesa com o senhor. Muito obrigada. E uma honra estar aqui participando do nosso primeiro simpósio jurídico do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Agradeço ao Dr. Paulo, ao Dr. Lima, agradeço a todos vocês que estão aqui num sábado de manhã. Eu sei que é bem complicado acordar e estar aqui, mas
Hoje eu fui... Ontem foi brilhante todas as palestras, mas hoje eu fui brindada com essa mesa, porque foi um grande presente, uma discussão de altíssimo nível, e eu aprendi muito. Por isso, eu vou comprar o seu livro e quero um autógrafo, doutor. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa. É um prazer enorme estar aqui nesse primeiro simpósio. E, com certeza, daqui vou levar boas recordações. E, com certeza, doutor Mocinho, o senhor nos trouxe, em um curto espaço de tempo, grandes esclarecimentos que a gente pode desenvolver e aplicar para melhorar ainda mais o Instituto da Colaboração Premiada, né? Para ser chique, como dizem, né? Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, que quando é divulgado por antecipação, como tem feito, a possibilidade de alguém ser preso, como tem sido dito na Lava Jato, é uma espécie de coação moral antecipada para o próprio agente que corre o risco sobre isso, e também para a sua família. E se isso não corre o risco de que a própria delação, a própria fala dele junto com o promotor e delegado, de ser uma situação viciada para aceitação, até mesmo para aplicação de pena do juiz mais tarde não querer aceitar aquela espécie da declaração, porque ele vai pressionado, e essa pressão é uma coação. E sendo coação, se ela não é um vício, se também não fere um princípio maior que a nossa Constituição. Ou seja, não é livre para fazer aquilo. Ou o senhor colabora comigo, ou a sua família vai presa. E se isso, evidentemente, não vicia o processo todo da delação. A resposta está na própria Constituição Federal. Há uma norma nela inserida que a prova ilícita, ela não gera nenhum efeito, ela não gera nenhuma eficácia, ela é absolutamente nula. A confissão é um ato praticado pelo indivíduo, no caso da delação premiada, que, para ter eficácia, tem que ser voluntário. Se houver algum tipo de coação, direta ou indireta, o ato perde a sua finalidade, o ato perde a sua eficácia, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista processual penal, razão pela qual ele não pode gerar nenhum efeito. E, sem dúvida, nós temos que ter uma atenção muito grande em qualquer tipo de comportamento de autoridade constituída, no sentido de produzir qualquer tipo de aspecto coativo para que haja a delação premiada. Ela tem que ser voluntária, e é por essa razão, inclusive, que o legislador previu que o ato, para ser formalmente válido, tem que haver a presença permanente do advogado. Bem, retornando brevissimamente, só quero dizer que só recentemente que eu tive uma melhor compreensão do direito, a partir do momento que eu estudei um pouco o cérebro e o pensamento humano. As instituições por si sós não conduzem a uma uniformidade de nenhuma instituição. Todas as instituições, inclusive a igreja, inclusive a Bíblia, foram escritas por homens. Então, eu li recentemente num livro do professor Augusto Cury, que 70% do juiz é a pessoa, com toda a sua formação, 30% julga-se o fato direito. Aí eu aprendi por quê, que a minha tia, na época da faculdade, como professora primária aqui em Ribeirão Preto, viu, num mandado de segurança coletivo, uma Câmara julgar a favor e a outra contra o direito que ela... E ela chegou para mim, eu era estudante, simples estudante também. Como isso ocorre, Valdo? Isso é justiça? Você chama isso de justiça? Isso, assim, me fulminou de raio, de morte. E eu fiquei sem compreender. Eu falei, não, mas é assim. Simplesmente limitei. É assim que é o direito.
uns interpretam a favor, outros contra a mesmíssima lei. Né? Aí só depois que eu estudei a mente humana, o cérebro, o pensamento, né? E a individualidade de quem interpreta, por isso que é difícil unificar. Nem o Ministério Público, nem a magistratura, nem a polícia decide igual. Uma turma sempre tem o voto de maioria, a mesma turma. Imagina no tribunal. Imagina a Justiça Federal, a Justiça Estadual. Imagina cada estado, a concepção factual da cultura de cada estado. Então, só isso que eu queria dizer, que eu só fui compreender o direito depois que eu estudei o cérebro e o pensamento, sem ir além, para saber se os dois são um só, se um é independente do outro, que é uma discussão para lá de bizantina, vamos dizer assim. Né? Então, deixa isso para a área de quem estuda, né? Para os psicólogos, os psiquiatras, né? Se saber se um impõe o outro ou não, se são separados. Né? Mas a verdade é que cada um conduz aquilo que entende ser e acha o direito, adapta. Quanto mais hoje, hein, com esse novo Código de Processo Civil, em que foi abolida a condição da ação, da possibilidade jurídica do pedido, hoje, antigamente, chegava para o advogado disse, não adianta entrar que o direito não ampara, o juiz vai rejeitar. Hoje não. Hoje, se o cliente falar, o advogado pode falar, olha, o direito não ampara, mas tem alguma coisa parecida lá, que nós vamos ver se adapta. E ingressa. Se o juiz julgar, julgou. É o direito alternativo. Ontem foi muito combatido, não é combatido, foi objeto de uma solicitação, de uma análise percussiente, né? Se é bom ou não utilizar amplamente o direito e dos perigos. Né? Tanto é que os positivistas se levantaram aqui e falaram, não, o direito é kelseniano, né? É cartesiano, isso aqui. Então, com toda a justiça que se possa fazer a abertura, é preciso que haja esses cuidados. Só isso, desculpe. Salva de palmas, gente.